Um ótimo dia para você que acompanha a programação da Band Mais, no ar, o Band Entrevista. Hoje vamos falar sobre a história de Campinas, metrópole que está completando 250 anos no próximo dia 14. E o nosso convidado de hoje é o Ivan Amaral, ele que é historiador e guia turístico do canal Camp History. Isso, Camp History. Perfeito. Tudo bem, falar Ivan? Camp História, do jeito que vocês acharem melhor, a gente não se incomoda. Combinado. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Vamos Dantas. falar um pouquinho sobre a história de Campinas. E comigo, a Júlia Zampieri, ela que estará comigo nesses dias de férias do Edson. O Edson que está gastando dinheiro no Beto Carreiro hoje, lá em Santa Catarina. Foi pra lá, levar a Carolzinha e a Marley. Oh, coisa Vamos boa. falar então sobre a história de Campinas. A Júlia está aqui de segunda a sexta-feira, não acontece, sempre é 1h da tarde, trazendo as informações. E como eu bem disse, vai ficar comigo no Band Entrevista, enquanto o Edson está curtindo um pouquinho as férias. É isso aí. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bem-vinda. Ivan, vamos falar um pouquinho sobre a história da cidade, vamos falar também sobre o canal, né, que você tem, esse canal tão importante que fala sobre a história aqui de Campinas. E eu queria já começar a entrevista perguntando para você como que foi o surgimento da cidade de Campinas, por onde tudo começou. Maravilha. Primeiro agradecer o convite, Júlia, Dantas, o Kevin que fez o contato para nós lá via WhatsApp. Segue o nosso canal, vocês seguem, por isso que a gente conseguiu chegar até aqui. E falar de Campinas é sempre muito gostoso porque nós somos apaixonados por Campinas e essa oportunidade é de ouro nos 250 anos de Campinas. Campinas tem um marco agora, 250 anos, de ser de 1774, né? Rezada a primeira missa, ali no Marco Zero, que na verdade tem pouca coisa, no Marco Zero, em frente ao monumento túmulo a Carlos Gomes. Mas a gente sempre fala assim, vamos falar um pouquinho antes de Campinas. Como é que ela foi a gênese de Campinas? Que no nosso canal, a gente trazendo essa ideia de detetives da história, a gente consegue descobrir um pouco antes. O que não está sendo contado, né, de Campinas? Campinas surgiu lá em 1774, foi rezada a primeira missa, pronto, todo mundo veio aqui, chegou e Campinas veio. Não, a gente descobriu nas nossas pesquisas que um pouco antes, por volta lá de 1721, 1730, aqui Campinas servia de passagem. Então aqui os tropeiros passavam por Campinas, aqui vinha lá do Mato Grosso e até as Minas. Eles faziam esse caminho e Campinas eles acharam que interessante, pousavam aqui pela nossa região e começou a ter um pouquinho ali de umas casas de pau a pique, começou a ter uns pequenos comércios ali, ficavam e os tropeiros seguiam viagem. Um dos lugares marcos assim que até hoje ainda guarda um pouco dessa memória de Campinas era a passagem de pouso, é o Largo da Santa Cruz, um lugar de muita história, que muita gente passa ali, a gente vê crianças brincando, pessoas passando, mas não sabe que tem muita história naquela praça, no passo do Largo da Santa Cruz. Então ali é um dos pontos assim que ainda guarda essa memória, a memória que era Campinas de passagem. Mas, contando um pouquinho dessa história, um pouquinho mais história longa aí, vou amarrar um pouquinho vocês aí que estão assistindo a gente. Então Campinas começou a ter a pequena questão de pouso, Campinas teve essa pequena passagem e chega um grande personagem da nossa história, Barreto Leme. Barreto Leme, ele tinha uma herança portuguesa aí com a coroa, sua família tinha uma grande relação com a coroa portuguesa, comércio. Então ele não era qualquer pessoa que chegou aqui. Ele veio de Taubaté para Campinas procurar fazendas aí para começar a entrar com a questão de cana de açúcar. E ele vem para essa região aqui que tinha relação com Jundiaí, que era chamada Campinas do Mato Grosso. Então ele vem para essa região e começa a se estabilizar aqui. Nesse período que ele começa a chegar por volta de 1734, Campinas começa a vir um pouco mais de população, começa a ter um pouco mais de 50 famílias, começa a se organizar, se estruturar, começa a ganhar corpo, vamos dizer assim, a cidade. E ele, como tinha uma grande relação com o governador da província, ele começa a pedir coisas. Quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Quero um lugar para velar os corpos. Poxa, as pessoas morriam ali na região e iam de carroça até Jundiaí. Se de carro já é ruim, imagine se aí levar um corpo até Jundiaí. De carroça, é assim que era. E ele também pediu um lugar para poder se orar. Essas coisas que se pediam não era muito interessante o governador dar, porque eu dou uma independência para aquela região. Então não era interesse da coroa, porque aqui era só uma cidade de passagem, de ter independência. E assim, em 1753, ele consegue, de fato, o primeiro lugar para velar o corpo. Então, por isso que a gente brinca sempre. Campinas primeiro se velou o corpo, depois se rezou. E assim conseguiu o primeiro cemitério de Campinas, que fica de frente onde é hoje o túmulo de Carlos Gomes,
ali na praça. Então ali é o primeiro cemitério de Campinas. Infelizmente não tem placa falando, não tem muita informação dessa história de Campinas. Então que eu já contei 2 pontos de Campinas que surgiram que vão se apagando na memória, né? Nossa. Até que em 1774, que é o nosso marco, que a gente está comemorando agora, reza-se a primeira missa. Ele autoriza, em homenagem a Nossa Senhora, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição, é rezada a primeira missa ali e Campinas, de fato, consegue a sua independência e Barreto Leme fica considerado o fundador da cidade. Sim. Muito legal, Ivan. Vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto. Já está claro que você é apaixonado por Campinas. Como que vocês conseguiram assim transformar essa paixão em um projeto concreto e decidiram então criar o canal? Legal, Yuri. Falar um pouquinho da gente não sei se às vezes é mais difícil ou mais fácil que falar um pouquinho sobre a história de Campinas. O canal não é meu, sou eu e o Di, que é o Diego, né? Que a gente até brinca que a nossa parceria é mais antiga do que um casamento. A gente está há mais de 20 anos juntos. A gente até fala que o nosso nome a gente até mudou quando a gente criou o canal, num bate-papo de uma resenha de bar, conversando. Um dos amigos nossos falou assim, ó, é difícil eu lembrar quem que é o Diego, quem que é o Ivan. Às vezes eu falo Ivan e às vezes estou falando Diego. Então vai ser os dois uma única pessoa, vai ser Divan. Vou chamar de Ivan, vocês dois olham. Acabou. A gente falou, legal, vamos trazer pro canal, ficou Divan. Esse canal começou mais ou menos em 2022, no período da pandemia. Como para muitas pessoas, o período da pandemia foi um período da gente repensar, né? Sim. A gente seguia sempre aquele caminho, sempre aquele fluxo. Eu e o Diego, a gente é arquivista também de formação. A gente trabalha há muitos anos dentro de arquivo. O Diego trabalha com arquivo intermediário, eu trabalho com arquivo histórico, lá na Unicamp. E a gente sempre pensando assim, poxa, no período da pandemia, vamos repensar alguma coisa diferente, além do nosso trabalho, que a gente está aqui mais de 20 anos junto, alguma coisa que valorize coisas para trazer para nossa família. O Diego já tinha o menino dele, que já está com 10 anos. Eu estava pensando em ter filho, a minha menina agora está fazendo 3 meses. Então, aí nesse período da pandemia, começou a ter esse repensar. E surgiu a oportunidade para a gente, que a gente viu que no Paula Souza abriram à distância, né, por causa da pandemia, de projetos que eles chamaram de inovadores. Que se inscreverem, abriu 1000 projetos e selecionaram, se eu não me engano, na época 100, e nós ficamos entre os 100 projetos inovadores. Que a nossa ideia do projeto, a gente acabou evoluindo o que era hoje, principalmente com a questão da pandemia, conseguir mostrar lugares esquecidos e fechados, principalmente. A gente gosta de entrar naquele lugar, a gente gosta de mostrar aquele lugar, não só ficar na frente, investigar, ir atrás da documentação. A gente queria descobrir coisas que tem lá na academia, coisas que tem nos livros, de uma maneira lúdica para as pessoas conhecerem, também entrando, as pessoas vivenciarem essa memória que está se perdendo, como eu falei, para poder passar para minha filha, o Diego, poder passar para o filho dele essa história. Então a gente participou do Paula Souza e lá foi muito bacana. Nós tivemos mentores que ensinaram para a gente questão de guia de turismo, questão de passeios, questão lúdica, questão de marca. Então a gente registrou a marca Camp History. Só depois que ela foi registrada que de fato a gente entrou até com medo. Vai que alguém pega o nome, não acho que é tão interessante, mas vai que alguém na época achasse interessante o nome antes que a marca fosse registrada. Então a gente registrou a marca, ensinaram como é que a gente fazia canal, como é que a gente entrava no Instagram, entrava em plataformas. E até é interessante, porque tanto eu como o Diego, nós éramos muito tímidos. Então, nossa, vamos entrar em rede social, vamos fazer. Eu mesmo não tinha nem Facebook, né? Então, como é que a gente vai entrar nessa? Então, vamos. Se é para profissionalizar, vamos profissionalizar, vamos sair da academia e vamos levar dessa maneira um pouco mais lúdica. Legal. Ivan, a cidade é repleta de prédios históricos, né? Eu vi que na página de vocês fazem também, conta um pouco da história de cada prédio. Qual prédio vocês visitaram e através da história chamou mais a atenção de vocês dois? Nossa, vários prédios para se contar. Até pensando assim, cada momento da história e cada passagem de Campinas, existe um momento para a gente passar, né? Eu não sou muito fã de linha do tempo, mas acaba tendo a linha do tempo. Então, cada momento da história a gente vai encontrar um. Período que começou o café, de 1871. Tem as ferrovias, que são fantásticas, que tem muita história, que serviu para escoar café. A ferrovia serviu das tropas de 1932 que passavam lá. Tem a história que Aldo Chiorato, ele morreu lá, que caiu uma bomba em Campinas e matou o herói campineiro.
tem o primeiro prédio, o primeiro edifício, o primeiro arranha-céu, que é o edifício Santana, que é de 1934. Então, a evolução de Campinas a gente vai vendo pelas edificações. Então, eu vou de 1971, vou para 1934. Então, é apaixonante, que eu posso dizer para vocês. E o que eu acho mais gostoso, não só a questão de contar, é quando a gente consegue entrar no monumento. Porque tem muitos que fecham as portas para a gente. Tem muitos que fecham as portas para a gente. Um desses, o exemplo, é o do Oscar Niemeyer. Que muita gente não sabe que a gente tem um prédio do Oscar Niemeyer aqui. Ele é particular. Ele fica ali em frente à Praça Carlos Gomes e um amigo nosso mora lá no edifício, ele deixou a gente entrar. Isso no começo do nosso canal lá, que eu acho que tinha pouca gente que visitava. A gente entrou ali, mostrou pra gente particularidade que tinha e é fantástico, é apaixonante, principalmente quando a gente consegue entrar no edifício e trazer para as pessoas poderem entrar com a gente virtualmente, vamos dizer assim. Ivan, eu queria que você deixasse uma mensagem para a população de Campinas, que muita gente ainda não conhece a cidade em que vive. Você, como já está nessa de explorar, realmente conhecer a história da cidade, que mensagem você deixaria para a população nessa semana aí de celebração? Eu posso dizer para vocês assim, Campinas é apaixonante. E você redescobrir Campinas, você investigar Campinas é fantástico. Então, se você que ainda não conseguiu beber dessa água, sentir esse cheiro, sentir esse odor, acompanhe a gente na Camp History, fazer um merchanzinho. Tá certo, que não tem que vender. Que vocês vão conseguir descobrir, ou que vocês não consigam descobrir, que de fato vocês falam, não, eu não gosto de Campinas mesmo, eu vi com vocês eu não gosto, mas pelo menos vocês têm a oportunidade de colocar uma nova lente com a gente, ver um novo olhar de Campinas que a gente está descobrindo, que muita gente falava, Campinas não é turística, e digo, Campinas é muito turística, Campinas tem muito lugar para conhecer, a gente não conhece nem 1% de Campinas ainda. É isso aí. Perfeito. Band Entrevista vai fazer uma rápida pausa. A gente volta daqui a pouco. Hoje estamos falando sobre um pouquinho da história da metrópole campineira e os seus 250 anos. Recebendo aqui o Ivan Amaral, ele que é historiador e também guia turístico do canal do Camp History, né, que é canal, está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, você pode acessar. Fica por aí que a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até já.